Em nosso estudo é a lição 32 do Livro da Esperança, Compaixão e Socorro. Amai, pois, a vossos inimigos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Capítulo 12, texto 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que o destrói. À vista disso, a compaixão e socorro expressa-se no cultivador através de bondade vigilante com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender, a função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência e se o socorro suprime o remédio necessário ao doente a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo cada qual de nós em seu próprio lugar. O texto de hoje toma como base o amai, pois, a vossos inimigos, e é bastante interessante quando o Emmanuel ele diz para a gente que você amar o inimigo não significa aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Isso é muito importante a gente ter em mente o seguinte. O interessante é que nós não guardemos mágoa, nem rancor, nem desejo de vingança dentro da gente. Aqui na Terra é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque o nosso egoísmo, nossa vaidade, o nosso orgulho faz o seguinte. O que faz com a gente? Pode fazer com qualquer um. Comigo não. Fez comigo, o buraco é mais embaixo. Não é assim que se fala no jargão popular? Por isso que você pega o primeiro texto logo aqui do Evangelho, fala, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque é uma das maiores vitórias contra egoísmo e orgulho. Que é o orgulho ferido, principalmente, é o que é o maior causador das grandes desgraças que acontecem nessa vida. Mas o que acontece? Ele bota pra gente aqui, nossos adversários, nossos inimigos, quem são? São aquelas pessoas que de alguma maneira ferem nossos interesses e nos magoam. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz assim um roteiro pra gente no capítulo 12, que é maravilhoso, é um roteiro que sempre é bom a gente pensar nele. Ele vem e fala, em primeiro lugar, amar o inimigo não é o mesmo amor que você tem por um amigo. Não tem como isso. Isso é lei da física. Como é que eu vou sentir o mesmo prazer que eu sinto quando eu revejo um amigo, né? Que você, oi, tudo bem, vai na direção para dar um abraço. Quando você vê vindo na sua direção uma pessoa que você sabe que é um desafeto seu. Não tem como. Isso é lei da física. E mesmo que se você quisesse, né, a vibração que está vindo, ela choca a gente. Não tem como. É física pura mesmo. Tá? A gente não vai conseguir
remar de repente o nosso sentimento contra nem o próprio Cristo. O próprio Cristo ele fica de uma maneira que assim, ó, ele ama o tempo todo, mas sabe que está vindo um comportamento ali que está sendo agressivo, como aconteceu diante de Pôncio Pilatos, quando foi para o martírio, ele sabe, né? Então não tem como você ficar vendo aquela vibração vindo na sua direção e ficar sorrindo, não, você não vai. Mas você não está guardando mágoa, nem rancor, nem desejo de vingança dentro de você. Você está apenas lamentando como Cristo fazia, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha como é que é o segredo. E a gente já falou em vários outros estudos, né, quais são as consequências daquele que não perdoa. Ele chega do outro lado sendo joguete na mão dos espíritos, que fala do outro lado da vida. Porque é só colocar uma foto da pessoa que você não perdoou, que o sentimento que você vai ter lá do outro lado naturalmente vai te levar para uma região de sofrimento. Então você fica de joguete na mão dos espíritos. Então o primeiro ponto que ele bota, não guardar mágoa, nem rancor, nem desejo de vingança. O segundo ponto que ele coloca é se apresentar uma oportunidade de reconciliar, reconcilia. E reconciliar não significa concordar com o que aquela pessoa faz. Reconciliar é apenas não ficar com aquela situação desagradável de um não olhar para a cara do outro, não falar com o outro. Parece que é coisa de adolescente, né? Coisa de criança, né? Que isso acontecia muito quando eu era criança, né? Tô de mal. Você vê que a criança dá uma aula na gente, né? Porque ela fica de mal e daqui a pouco está de bem muito rápido, né? E o adulto não, o adulto quer guardar a mágoa e ficar às vezes anos, às vezes até o final da vida sem olhar no rosto, sem falar um com o outro. Então, vamos ter a oportunidade de reconciliar? Reconcilia. Tem a oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa? Faz o bem para aquela pessoa, né? Ajuda aquela pessoa. Outra coisa que ele fala, se abster de qualquer palavra e de atos que possam prejudicar aquela pessoa. Tem um capítulo do Evangelho que fala, deve se expor, né, o mal de uma pessoa. Ele fala, depende, né? Tem situações que o mal deve ser exposto por conta do risco que você tem com relação à coletividade. Você vai trazer um prejuízo para um grupo maior, então vale a pena você expor o mal, mas não com aquele objetivo de apenas ficar, quando fala de expor, é a fofoca, é ficar contando simplesmente por contar, para querer denegrir a imagem da pessoa. E sim, não, quando você vai falar, vai expor, é para você poder estudar e evitar cair naquele problema ali. Tudo bem, tem um objetivo educativo nisso aí. Então ele fala, vamos lá, não guardar mágoa, nem rancor, nem desejo de vingança, sempre retribuir o mal com o bem, né, quando tiver oportunidade. Apareceu a oportunidade de se reconciliar, reconcilia. Abster-se de qualquer atos e palavras que possam prejudicar aquela pessoa. E um outro que ele fala, experimentar alegria, júbilo, né, porque quando acontece alguma coisa de bom com a pessoa, porque a gente fica com a impressão aqui na Terra, né, poxa, a pessoa faz um montão de coisa ruim e parece que só acontece coisa boa com ela. Dentro do nosso julgamento ainda pequenininho, a gente acha que as coisas que estão acontecendo são boas, de repente porque eu queria que acontecesse comigo e não aconteceu. Mas ele fala, ele precisa, gente, dentro das provas dele, né, às vezes a gente precisa, todos nós, de ter um momento aqui, né, que as coisas aliviam, acontecem do jeito que eu quero, para poder me colocar para respirar também, né? Mas o Emmanuel vem chamando a atenção aqui nesse texto de hoje, falando, olha só, não são só esses nossos adversários que erram, que caem, não. Né? As pessoas que a gente ama também costumam cair, e muitas das vezes nós também costumamos cair. A gente precisa muito de perdão e de indulgência para as nossas falhas. Então, o que ele bota aqui? Ó? O papel da compaixão é compreender. Né? A função do socorro é restaurar. E ele chama atenção o tempo todo para a gente hoje, no estudo de hoje, que o trigo fica junto com o joio, enquanto a gente está aqui na terra. Até sempre são vários momentos que Jesus fala, olha, vai chegar o momento que a ceifa vai acontecer, vai ser separada. A gente está aqui misturado, uns sofrendo o contato com os outros e com as imperfeições dos outros como prova. Mas vai chegar uma hora que vai ser retirado cada um daqui, como se tira ali o palito ali do meio, né? Opa, isso aqui está diferente, vai tirar todo mundo. Agora, quando você está ali no meio, você não precisa se deixar contaminar pelo joio, mas pelo comportamento do joio. Então, se a pretexto mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, aí ele está errado. Eu estou concordando, eu estou assim, a anestesia da consciência, né? Ou então transforma-se em responsabilidade fantasiada, não é esse o objetivo. Aliás, sempre que a gente puder, até dentro do processo educativo, a gente vai mostrar para a pessoa que ela está no caminho errado e quais são as consequências do que ela está atraindo para ela mesma. Né?
mas não deixar se contagiar por conta disso. Muito boa a lição de hoje, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.